Ótimo. Já estão enxergando a tela compartilhada? Me dá um Tudo ok bem. aí, alguém? Tá ok, sim, tá ótimo, Tudo tá tela certo, cheia. né? Então, maravilha. Como a Cíntia falou, hoje eu sou fisioterapeuta, sou de Brasília, nasci em Brasília, trabalhei durante 20 anos, liderando equipes dentro da fisioterapia, tanto em hospitais quanto em clínicas, tanto no serviço privado quanto no serviço público, tá bem? Trabalhei na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, liderando equipes também, fui coordenador geral da fisioterapia da Secretaria de Saúde no Distrito Federal e também fundador de uma empresa chamada Qualifísio, que gerenciava serviços de fisioterapia em diversos hospitais privados e parcerias público-privadas também na cidade de Brasília, no Distrito Federal como um todo, tá bom? Eu tenho um MBA em gestão da qualidade, tenho um XBA também voltado para administração, para negócios. É, Sou mestre em ciências da saúde, especialista em terapia intensiva pela Sobrafi, especialista em fisioterapia pneumofuncional pela Universidade de Brasília e me formei na Universidade Católica de Brasília no ano de 2002, tá bom? Sou empreendedor na fisioterapia, já tive alguns negócios voltados, né, para a parte assistencial e também tive a oportunidade de ser professor em algumas pós-graduações, voltadas para a área de fisioterapia em terapia intensiva e também outras áreas da fisioterapia, tá bem? Então, esse é um pouco aí do meu background, do meu currículo e vamos diretamente agora falar sobre o nosso tema, né? A Cíntia, nos convidou aí como coordenadora desse curso para falar um pouquinho sobre indicadores de desfecho na fisioterapia, hospitalar. Deixa eu só minimizar aqui que está me atrapalhando. Ótimo, né? Então, o que são os indicadores de desfecho, né? Então, indicadores nada mais são do que métricas, né? E métricas, a gente vai pensar ali em medida, em mensurar alguma coisa, né? Então, as métricas, elas são essenciais para que a gente possa avaliar a eficácia das intervenções fisioterapêuticas nos pacientes hospitalizados. Essas métricas, elas ajudam a monitorar o progresso dos pacientes, a otimizar os cuidados e melhorar os resultados clínicos. Então, eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar dentro da fisioterapia, as pessoas me perguntavam, poxa, mas como que você vai mostrar a eficiência da fisioterapia? Qual que é o resultado da intervenção fisioterapêutica que você realizou? E muitas vezes eu ouvia falar que a fisioterapia era algo muito subjetivo. Então, poxa, é muito difícil você demonstrar que a pessoa melhorou um sintoma, é muito difícil você demonstrar que aquela melhora foi através da intervenção fisioterapêutica. E os estudos, eu me recordo que na época a gente tinha muito pouco estudo que demonstrasse a evidência, né, do processo da fisioterapia em relação à melhoria ou de algum desfecho que estávamos buscando dentro da terapia intensiva. Isso me incomodava muito e eu sempre busquei tentar identificar e de alguma forma, vamos dizer assim, como posso dizer, a gente colocar de maneira palpável, assim, objetiva, o resultado da assistência que nós estávamos realizando. E dessa forma a gente criou alguns racionais, a gente criou um racional para essas questões voltadas à mensuração dos resultados e mensuração da efetividade. Então, assim, a gente sabe que é, atualmente os nossos sistemas de saúde, de uma forma geral, então as operadoras de saúde, os hospitais, os próprios clientes, eles estão buscando cada vez mais a melhoria da qualidade da saúde, ou seja, da assistência à saúde ofertada para os pacientes, para os usuários de uma forma geral. Essa é uma meta importante que todo gestor de saúde deve buscar. Então, mensurar de maneira específica os processos e os resultados da assistência oferecida
essa tem que ser uma meta, tem que ser um alvo dos gestores de fisioterapia. Nós estamos aqui, eu não conheço exatamente qual o perfil dos colegas, né, de vocês que estão assistindo essa aula, mas eu acredito que a gente deva ter alguns profissionais que já são mais experientes, que já têm um certo tempo de estrada, alguns que já desempenham o cargo de supervisão, de gestores, mas talvez tenha outros fisioterapeutas que trabalham na assistência, mas que desejam aí alcançar é, uma progressão, vamos dizer assim, uma promoção no, no, no cargo que desempenha hoje, né? Então, sair da área assistencial e assumir um cargo de gestão. E acredito que essa pós-graduação será muito importante para todos vocês, independente desse perfil. Bom, então, a mensuração dos desfechos obtidos com a assistência, né, com a entrega que a fisioterapia tem, ela é importante para que a gente possa, além de fazer uma entrega de qualidade para o paciente ou para o nosso contratante, a gente também pode comparar serviços, a gente pode comparar resultados. E a gente sabe que essa comparação, ela vai muito além do que uma disputa ou de uma concorrência entre empresas. Essa comparação, essa concorrência, ela vai gerar uma melhoria contínua da assistência para o nosso paciente. Então, além disso, além de comparar os serviços, a gente também pode direcionar ações que são corretivas ou de manutenção de um bom desempenho. Então, monitorar os resultados, ele vai mostrar para nós ele vai colocar luz a algo que precisa melhorar. Então, ele vai trazer à luz os problemas que talvez possam existir dentro da assistência, dentro do serviço em que você faz parte. Isso tudo vai gerar segurança, né? Então a gente fala muito de segurança. No passado, a segurança assistencial era algo que não estava sendo muito buscado. Hoje em dia, grandes hospitais, a maioria dos hospitais, já possuem selos de qualidade, certificações voltadas para a segurança e para a qualidade assistencial. E hoje, inclusive, as operadoras de saúde, ou até mesmo o paciente que efetua o pagamento de maneira particular para assistência, seja hospitalar ou ambulatorial, hoje ele já busca os indicadores como sendo um norte para definição da escolha do serviço em que ele vai realizar determinado procedimento, ou que ele vai atuar. A gente já vê isso de uma maneira muito clara em hospitais fora do Brasil, e eu acredito que esse seja um caminho que também está cada vez mais presente dentro dos hospitais no nosso país, tá bom? No Brasil. Então, o que são os indicadores de qualidade, né? Eles são medidas quantificáveis, ou seja, eu preciso de alguma forma ser objetivo, eu preciso de alguma forma ter algum critério para mensurar o desempenho dos diversos aspectos dentro de uma organização. Então, quando a gente fala de um hospital, quando a gente fala de um serviço de fisioterapia, eu preciso entender qual que é o meu processo, eu preciso entender quais são as entregas da fisioterapia, para que eu possa mensurar a sua efetividade, a sua eficiência, para que eu possa, de alguma forma, coletar esses dados e transformar esses dados em uma informação que vai me dizer se aquela entrega foi satisfatória ou insatisfatória para aquilo que nós precisamos entregar enquanto produto da fisioterapia. Além disso, os indicadores de qualidade, eles servem como um termômetro. Ele mostra se os processos internos, eles estão alinhados com aquilo que nós planejamos, né? Ou seja, todos aqueles padrões de qualidade que foram estabelecidos ou pela empresa ou pelo nosso contratante. E o mais importante, se esse resultado, se esses processos internos, eles realmente estão atendendo às expectativas do cliente. Então, hoje, se você for em qualquer serviço, se você for num shopping ou em um restaurante, ou até mesmo serviços digitais que você vai contratar, ou produto que você vai comprar, é muito provável que em alguns minutos depois
você receba no seu e-mail ou no seu celular, no WhatsApp ou pelo serviço de mensagens, você receba uma pesquisa de satisfação. Então, hoje, saber a opinião do cliente, isso se tornou uma moeda. Nós sabemos que não apenas o pagamento, né, mas o volume de pacientes que determinada instituição ele recebe, isso vai a pesquisa no Google ou nas redes sociais hoje já ganha muito valor. Então, além da gente mensurar esses resultados de uma forma adequada, a gente também precisa saber comunicar esses resultados para os nossos clientes, uma vez que quanto melhor a qualidade da assistência oferecida, maior a quantidade de clientes nós teremos e, consequentemente, melhor o nosso resultado financeiro. Além de monitorar e melhorar a qualidade dos produtos, serviços e processos, a monitoramento, né, de indicadores de qualidade, ele também vai nos ajudar a tomar decisões baseadas em dados concretos e não apenas na nossa intuição. Então, a gente vai tirar a subjetividade do nosso cuidado, a gente vai retirar a subjetividade das nossas decisões enquanto líderes, enquanto gestores, e não vai ser mais baseado na intuição. Nós vamos estabelecer um racional, nós vamos estabelecer critérios para que nós possamos tomar decisões mais assertivas em busca da melhoria assistencial para o nosso paciente. Então, quando a gente fala sobre tipos de indicadores de qualidade, a gente pode citar alguns aqui, e eu trouxe o aspecto relacionado à eficácia, a diferença entre a eficácia e a eficiência, né? Porque na eficácia a gente foca nos resultados, verificando objetivamente se aqueles objetivos, aquelas metas foram alcançadas ou não. Já em relação à eficiência, a gente também coloca o fator financeiro, ou seja, o custo, os recursos que foram utilizados para alcançar aquele determinado resultado que nós estávamos buscando. Então, quando a gente fala de hospital e a gente vai pensar no resultado principal, que é salvar vidas, então a gente vai entender que esse é um resultado relacionado à eficácia. Então, se eu tive determinada taxa de mortalidade, por exemplo, a gente verifica que esse é um resultado voltado para a eficácia. Mas se a gente verificar qual que foi o custo relacionado para salvar aquele número de vidas, e além disso, e tentar identificar quais foram os prejuízos, ou seja, os eventos adversos, aquilo que a gente gostaria de evitar e que é considerado um desperdício, a gente já começa a falar sobre eficiência. Então, entregar um resultado de qualidade, ou seja, objetivos alcançados, com o menor custo possível, a gente fala mais relacionado à eficiência. E aí quando a gente mistura isso com a satisfação do paciente, ou seja, medir o grau de satisfação do paciente em relação aos serviços oferecidos, a gente vai estar falando sobre um conceito que está muito em alta, que é o conceito de saúde baseada em valor. Tá bem? Então, a mistura desses três tipos de indicadores, ela traz para a gente um conceito muito próximo e relacionado à saúde baseada em valor, que tem sido muito estudado e muito buscado dentro dos serviços de saúde de uma forma geral. E assim, como a gente deve identificar e selecionar os principais indicadores de qualidade? Porque eu falei aqui agora há pouco de mortalidade, a gente pode falar sobre tempo de internação, a gente pode falar sobre, se a gente for pensar no paciente que está em ventilação mecânica, nós vamos falar sobre a taxa de prevenção de PAV, né, de pneumonia associada à ventilação mecânica. Eu sei que outros serviços, como a enfermagem, ele mensura lesão por pressão, outros mensuram, por exemplo, o indicador relacionado à queda, prevenção de queda, mas e a fisioterapia? A fisioterapia em si,
A gente sabe que nós participamos de diversos indicadores de maneira indireta, mas quais indicadores vão falar a respeito da eficácia da fisioterapia? Tomar uma aguinha aqui. E quando a gente pensa na relevância desses indicadores para o objetivo, a gente encontra alguns fatores que são importantes a gente considerar. Então, primeiramente, é que os indicadores eles devem estar alinhados com o objetivo estratégico da organização. Então, quando eu falo em hospital, o meu resultado principal é reduzir a taxa de mortalidade no menor tempo de internação possível, com o menor custo possível. Quando eu falo de fisioterapia hospitalar, a gente continua indo nessa linha do hospital. Então, além de garantir a sobrevivência, existem vários outros fatores que influenciam não apenas o resultado final do paciente, o desfecho final do paciente, quando a gente fala de funcionalidade, mas a gente também deve olhar para toda a jornada do paciente e a sua experiência, ou seja, aquilo que ele tem como percepção de qualidade. Então, não basta o paciente receber alta com vida, né? Ou seja, o paciente ir de alta para casa, ele ter sobrevivido ao processo do adoecimento crítico que o levou à internação na UTI. É importante que a gente tenha atenção, enquanto fisioterapeutas, a qual a condição, qual o status funcional que esse paciente vai sair de alta. Então, com que condições que nós vamos devolvê-lo para a comunidade, para a sociedade? Condições laborais, condições físicas, condições cognitivas. A gente sabe que a intervenção fisioterapêutica precoce e assertiva, ela vai contribuir para o sucesso e para a entrega de um resultado de maior qualidade, de maior segurança. A gente vai falar um pouco mais disso nos próximos slides. Além disso, o indicador que a gente escolher, o indicador que a gente definir para mensuração da assistência fisioterapêutica, da qualidade, da eficácia da assistência fisioterapêutica, ele deve ser medido de uma forma clara e precisa. Então, quando eu tenho uma fita métrica ali, essa essa foto aí traz ali em inglês, né? 10 fits, 1 fit, 1 inch. No Brasil a gente vai falar lá ali, né, de centímetros, metros. Então eu tenho muito claro como é essa medida. E muitas vezes dentro do processo de saúde, do processo de fisioterapia, a gente não tem isso muito bem definido. Ou a gente não sabe utilizar uma escala, ou a gente não conhece determinada escala, ou o critério de sucesso, o critério de insucesso, ele não foi estabelecido dentro de um protocolo institucional. Então, definir de maneira objetiva e assertiva qual a ferramenta que eu vou utilizar para mensurar o sucesso, ou seja, a qualidade assistencial entregue pela fisioterapia, é fundamental essa definição prévia. E muitas vezes, esse momento de definição da ferramenta, da escala ou dos critérios que vão ser utilizados para definir o sucesso, eles acontecem quando a gente vai desenhar o nosso processo e entender qual que é a jornada do paciente e onde a fisioterapia vai ter interface com esse paciente. Então, se eu determino um protocolo de mobilização precoce, por exemplo, eu preciso definir em que momentos eu vou encontrar com esse paciente, em que momentos eu vou mensurar o status funcional desse paciente e qual será a minha intervenção. Dessa forma, eu consigo verificar se a intervenção realizada, ela promoveu um resultado de melhora ou de piora daquele status funcional. Ou manutenção, né, que muitas vezes é o que a gente busca de prevenir ou manter o status funcional que o paciente tinha antes do processo de adoecimento. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida aí, manda no chat ou eu estou dando uma olhada aqui no chat, eu vi que a Gláucia, a Gláucia fez aí um comentário. Obrigado, Gláucia.
Bom demais falar com você. Que bom que você está presente. E, né, ela fez uma pergunta aí dentro da emergência, né? Como aprimorar e incluir indicadores de desfecho. A gente pode discutir isso daqui a pouquinho, tá bom? Vamos lá? Passar o próximo. Além disso, esse indicador que nós escolhemos, ele precisa ter uma característica que é a compreensibilidade. Palavra difícil, né? Mas o que que ele quer dizer aqui? O que que a gente quer dizer? Ele precisa ser bem compreendido. As pessoas envolvidas no processo, na mensuração, que vai receber a comunicação daqueles resultados, eles precisam entender exatamente o que é esse indicador, o que ele significa e como a sua atividade, enquanto assistencial, vai influenciar aquele resultado. Então, não adianta a gente escolher um indicador em que só o gestor entende, que só o gestor é, vai saber explicar ou vai saber comunicar esse resultado final. Então, toda a equipe, desde a equipe assistencial, desde os rotinas, desde a equipe da noite, a equipe de final de semana, ela precisa compreender o motivo e o objetivo daquele indicador para que ele possa saber onde ele pode contribuir. Então, essa característica de compreensão do que é um indicador, ela é fundamental também para a mensuração desses resultados e um monitoramento contínuo da assistência fisioterapêutica. Uma outra característica importante é a capacidade de ação. Então, todo indicador ele deve permitir ações corretivas em caso de desvios. Então, muitas vezes a gente vê indicadores sendo utilizados que são indicadores que não permitem qualquer tipo de ação corretiva. Ou seja, ele vai demonstrar um resultado, mas eu não posso fazer nada com esse resultado. Eu não posso tomar uma decisão de melhoria, eu não posso estabelecer uma ação corretiva. Então, muitas vezes a gente acaba medindo um monte de coisa que no final das contas não serve para nada, porque ele não vai gerar uma possibilidade de melhoria, não vai gerar uma oportunidade de crescimento, de desenvolvimento e, consequentemente, ou uma entrega melhor para o nosso paciente. Esse senhor, o William Edwards Deming, ele é um grande estudioso da qualidade assistencial, voltada para a gestão da qualidade, indicadores de qualidade, e ele trouxe, há muitos anos atrás, essa frase que ficou marcada no mundo da gestão da qualidade, da gestão do serviço de saúde. Então, ele trouxe essa frase que diz: não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define o que não se entende e não há sucesso no que não se gerencia. Então, o que ele quer dizer aqui, né? Ele quer dizer que a primeira parte, a primeira etapa desse processo de gerenciamento da qualidade é a gente entender aquilo que a gente faz, entender qual que é o nosso produto, qual que é a nossa principal entrega enquanto fisioterapeutas. Depois disso, a gente precisa fazer essa definição. Então, a gente precisa escrever realmente o que é esse produto. Qual que é a entrega da fisioterapia na terapia intensiva adulto de um determinado hospital? Qual que é o principal produto da fisioterapia? Então, uma vez que a gente entende, a gente define, a gente consegue começar a medir. E uma vez que a gente consegue medir, a gente vai gerenciar. Bom, então esse conceito ele é muito importante. E a gente só vai alcançar o sucesso quando a gente souber realmente aquilo que a gente está medindo e para que a gente está medindo. Então, assim, essa pergunta muitas vezes a gente se faz: para que serve a medição? E aí eu gosto de usar sempre um exemplo. Antes disso, né, a medição ela serve para caracterizar o desempenho, monitorar a execução de determinado processo, aperfeiçoar um resultado e também, a depender do volume de dados, a gente também pode predizer um comportamento futuro. E eu gosto muito de dar esse exemplo do copo, né? Então, quando a gente, o quanto nós estamos do desempenho esperado. Então, quando a gente vê um copo
com água, a gente entende que na margem, ali na borda superior do copo, é o desempenho esperado, é o que a gente quer, né? Então a gente quer o copo cheio, a gente quer o copo cheio até a superfície ali, né? Até a borda do copo. Esse seria o resultado adequado, ou seja, seria a nossa expectativa principal. Mas muitas vezes a gente não consegue entregar o desempenho conforme as nossas expectativas. Então, a margem de água ali, até a superfície da água no copo, a gente entende isso como sendo o desempenho atual realizado. E aí a gente encontra que entre a margem da água e a margem, ou seja, a borda do copo, a gente tem um gap. E esse gap, ela é a oportunidade de melhoria. Então, nesses anos todos em que eu pude gerenciar equipes que trabalhavam em alta performance, a gente sempre se atentou para o resultado realizado. O resultado realizado, a entrega, ela é muito importante. Ela deve ser celebrada, ela deve ser compartilhada, né? Então, nós precisamos ter uma atenção muito especial para esse resultado que já foi feito. Mas o mais importante é a gente entender quais as oportunidades de melhoria nós devemos visualizar, quais as oportunidades de melhoria que nós podemos nos aprofundar para que a gente possa preencher esse gap entre aquilo que a gente realizou e aquilo que era a expectativa. Não apenas a nossa, enquanto gestores, mas a expectativa direta do paciente. Então, entender que existe uma oportunidade de melhoria vai fazer com que a gente volte a nossa atenção para esse gap, vai fazer com que a gente volte a nossa atenção para essas possibilidades de melhoria. E aí eu também gosto muito de usar essa equação, é uma equação super simples, mas que demonstra exatamente aquilo que a gente quer enquanto expectativa, não apenas como gestor, mas também do paciente. Então, o nosso desempenho, ele pode ser medido através dessa equação, que é aquilo que foi realizado, está como um numerador dentro dessa equação, e a expectativa do cliente, que é o principal. Não adianta eu estabelecer uma determinado objetivo, determinada meta, se esse objetivo não estiver alinhado à necessidade do paciente, aquilo que ele espera, né? Aquilo que realmente importa para o paciente. Então, fica aqui como denominador a expectativa do cliente. E toda vez que essa equação ela der menor do que um, ou seja, ela for uma equação, um resultado que for negativo, né, ela significa que o resultado realizado pela operação ele foi menor do que expectativa, ou seja, o esperado pelo nosso cliente, nosso paciente. Isso significa que o resultado, ou seja, o desempenho da nossa assistência, ele foi insatisfatório. Se eu entrego para o paciente, ou seja, se o realizado pela operação, pelo serviço, pela assistência, ela foi exatamente igual à expectativa do cliente, eu vou ter ali o meu paciente, meu cliente satisfeito. Ou seja, a minha entrega, o meu desempenho, ele foi satisfatório. Mas muitas vezes isso não é suficiente. Então, entregar a manutenção, entregar o resultado de satisfeito, satisfatório, torna-se mais do que uma obrigação. E hoje o que os nossos clientes, os nossos pacientes esperam é que eles sejam encantados. Então, a busca da excelência, ela tem que ser uma meta do gestor, tem que ser uma meta de todo mundo que quer trabalhar com gestão e cuidar de pessoas. Então, quando a gente fala que a expectativa do cliente ela é superada, ou seja, ela entregue a excelência, é quando o realizado pela operação pela assistência que nós entregamos ao paciente, ela supera as expectativas do cliente, ou seja, ela é maior do que um dentro dessa equação, que é simples, mas ela tem muito poder
quando a gente fala sobre gestão da qualidade, tá bom? E eu falei mais cedo sobre a importância de entender a jornada do paciente. Isso é algo que eu gosto muito de falar também, porque a primeira medida, a primeira decisão que eu tive quando eu comecei a mensurar resultados dentro do meu serviço foi mapear aonde o paciente passava. Então, desde o momento da chegada dele no hospital até o momento em que ele chegava em casa ou em outros serviços, né, de pós-alta, a gente começou a monitorar cada fase do processo desse paciente para que a gente pudesse mensurar a nossa eficácia, da intervenção em cada uma dessas fases. Então, eu costumo chamar muita atenção para essa fase pré-admissão. A gente precisa conhecer qual a condição funcional pré-morbidade do paciente. Por quê? Porque a nossa entrega, o nosso plano terapêutico e as nossas metas, elas devem ser estabelecidas de acordo com as necessidades prévias desse paciente. Então, nós precisamos voltar o nosso olhar para a perspectiva prévia à morbidade que levou esse paciente à terapia intensiva, por exemplo. Eu preciso entender se esse paciente ele tem uma família, aonde ele mora, quais as relações dele do ponto de vista laboral, se esse paciente pratica algum esporte, quais são as limitações funcionais que ele já tinha, quais eram os desafios do ponto de vista funcional que ele já tinha antes desse processo de adoecimento, porque compreender todos esses aspectos vai nos ajudar no momento da admissão e na definição do plano terapêutico desse paciente. Então, a gente chama isso, né, no momento da admissão, quando o paciente chega na UTI, a gente chama essa investigação, ou seja, essa entrevista, ou com o paciente ou com o seu familiar, de reconciliação funcional. Esse termo a gente pegou emprestado da enfermagem ou da farmácia, né, que usa a reconciliação medicamentosa, né, em que eles aproveitam esse tempo de admissão do paciente para compreender quais que eram os medicamentos que esse paciente tomava, entender se determinado medicamento vai ter alguma interação medicamentosa com o medicamento que o paciente utilizava antes. Então, essa reconciliação funcional, compreendendo quais são as capacidades do paciente, quais são as metas que nós vamos estabelecer dentro do plano terapêutico, é fundamental que a gente faça, principalmente nas primeiras 24 horas de admissão do paciente na UTI. Uma vez que esse paciente ele é estabilizado, a gente realizou o tratamento dentro da terapia intensiva, ele recebeu toda a intervenção de acordo com o nosso plano, esse paciente recebe alta da UTI. A gente precisa dar continuidade no cuidado da intervenção fisioterapêutica para esse paciente. A gente sabe que muitos hospitais, quando o paciente sai da UTI e vai para a unidade de internação, pode ocorrer um desnivelamento assistencial. Então, nem sempre eu tenho fisioterapeuta 24 horas dentro das unidades de internação. Então, acaba acontecendo algum desnivelamento assistencial e a gente precisa ter atenção para isso. Então, atenção para essa questão da transição do cuidado. E isso pode ocorrer de várias formas. A primeira delas é a gente realizar um relatório de alta, fazer o registro em prontuários de maneira adequada, compartilhar com a família e com o paciente as metas que foram estabelecidas e quais são as metas que vão acompanhá-lo, né? Ou seja, quais serão as metas que vão ser estabelecidas nessa fase de enfermaria, por exemplo, ou em que o paciente desce para o quarto, para o andar e vai dar continuidade na sua reabilitação. E a gente também não pode deixar de falar do pós-alta. Então, a jornada do paciente ela não se encerra no momento da alta da UTI. Nós sabemos que muitos dos nossos pacientes, infelizmente, a gente não consegue entregar com a recuperação total. E alguns deles vão precisar dar continuidade ou num serviço domiciliar
ou no serviço ambulatorial. Então, é responsabilidade do fisioterapeuta, do serviço, como um todo, direcionar esse paciente e até mesmo acompanhar esse paciente após a alta, para que todo aquele planejamento realizado durante a internação ele seja realmente concluído, ou seja realmente estabelecido no momento após a alta hospitalar desse paciente. E quais são indicadores, né? Ou seja, quais indicadores nós podemos utilizar para mensurar a efetividade da fisioterapia em uma unidade de terapia intensiva, por exemplo? São vários indicadores, a gente poderia falar aqui diversos, alguns relacionados à estrutura, outros relacionados a processo, e também indicadores de resultado. E a gente vai destacar alguns, tá bem? Quando a gente fala de estrutura, a gente sabe que eu posso citar aqui indicadores relacionados ao dimensionamento da equipe. Então, eu tenho quantos fisioterapeutas, um fisioterapeuta para quantos leitos. A taxa de especialização dos meus fisioterapeutas, da minha equipe, a minha taxa de frequência nos meus processos de educação continuada, a minha quantidade de equipamentos por paciente. Então, todos esses são indicadores relacionados à estrutura. E eu vou encontrar também indicadores relacionados ao processo. Por exemplo, qual a minha taxa em relação ao processo? Qual a minha taxa de adesão a determinado protocolo, protocolo de VNI? Qual a minha taxa de adesão no preenchimento de um checklist? Qual a minha taxa de adesão ao meu protocolo de desmame, a retirada de sedação, a realização do TRE, qual a identificação de fraqueza muscular? Então, são diversos indicadores de processo que podem ser mensurados, que vão falar relacionados à efetividade do processo. Mas quando eu começo a falar sobre indicadores de resultado, ou seja, de desfecho, eu já começo a olhar para indicadores que vão falar mais sobre a funcionalidade ou o impacto de determinadas ações do fisioterapeuta que vão gerar um resultado ou positivo ou negativo no que se refere à funcionalidade do paciente. E aqui eu trago alguns deles, como a taxa de sucesso da ventilação não invasiva, a taxa de reintubação menor que 48 horas, a taxa, o número de eventos adversos relacionados ao protocolo ou à intervenção fisioterapêutica da mobilização precoce, a taxa de prevenção do declínio funcional, a taxa de deambulação na alta da UTI e o tempo para o primeiro ortostatismo. Então, vou falar sobre cada um desses indicadores de uma maneira mais resumida, em razão do tempo, mas a gente fica aberto depois a perguntas e a sugestões que vocês venham nos trazer. Então, quando a gente fala sobre a taxa de sucesso de ventilação não invasiva, ela é a medida da efetividade na aplicação da VNI como forma de evitar a intubação orotraqueal em pacientes com insuficiência respiratória. Então, a gente sabe que o fisioterapeuta, ele acaba gerenciando muito do processo de implementação e aplicação da ventilação não invasiva. Apesar de sofrer intervenções de outras equipes, acaba sendo um processo que não é só da fisioterapia, mas normalmente nas unidades de terapia intensiva do nosso país, o fisioterapeuta acaba assumindo esse papel de gerenciamento desse processo, e eu acredito que esse seja um bom indicador para mensuração. A gente também pode falar da taxa de reintubação menor que 48 horas, né, que avalia a efetividade no processo de desmame e extubação dos pacientes que utilizaram ventilação mecânica por um período maior que 24 horas. Então, é um outro indicador que é muito importante, que deve ser acompanhado pela fisioterapia. Um indicador já voltado para a questão da funcionalidade é o tempo que o paciente demora para o primeiro ortostatismo. A gente sabe que a verticalização do paciente
de terapia intensiva, ela favorece muito outros indicadores importantes do hospital, como taxa de mortalidade, como tempo de internação. Então, quanto mais rápido eu colocar esse paciente de pé, ou seja, quanto mais rápido eu verticalizar esse paciente, provavelmente esse paciente, os trabalhos já mostram isso, ele vai ter um tempo menor de internação, ele vai ter uma taxa menor de fraqueza muscular adquirida na UTI, ele vai ter menos reinternações hospitalares e, consequentemente, também vai ter menor mortalidade. Taxa de eventos adversos na mobilização. Então, a gente sabe que a mobilização precoce de pacientes críticos, ventilados, traqueostomizados, ela é uma meta importante do nosso protocolo de mobilização, mas a gente precisa realizar essa mobilização de maneira segura. Então, estabelecer critérios de segurança para a mobilização fora do leito dos pacientes é fundamental. Nós temos alguns trabalhos que trazem isso de maneira bem assertiva. Então, nós temos forças-tarefas que trouxeram a definição de critérios de segurança para a mobilização do paciente fora do leito. Então, hoje, você já pode mobilizar com segurança um paciente que está entubado, um paciente que utiliza catéteres, um paciente que utiliza, inclusive, drogas vasoativas, ECMO, então, paciente canulado. Então, hoje a gente tem critérios de segurança muito bem estabelecidos e a monitorização, o monitoramento desses eventos adversos ocorridos durante o processo de mobilização precoce fora do leito, ele deve ser acompanhado para que nós possamos, de maneira contínua, buscar a melhoria, ou seja, as oportunidades de melhoria que esse processo merece, tá bom? Um outro indicador que é interessante, que fala também sobre a funcionalidade, é a taxa de deambulação na alta da UTI. Então, nada mais é do que a taxa de pacientes que conseguem deambular no momento da alta da UTI, mesmo que seja uma deambulação com suporte parcial, ou seja, utilizando um andador ou um apoio unilateral. Então, só é uma meta, um objetivo da fisioterapia que esse paciente saia de alta da UTI caminhando. Já existem trabalhos também que demonstram que quanto maior a distância percorrida ou o paciente que deambula, ele reduz o índice de reinternação na UTI nas primeiras 24, 48 horas após a alta. E um indicador que, na minha opinião, é o principal, que mensura o nosso produto principal, que é a entrega desse paciente de alta com o quadro funcional melhor, ou mesmo que ele tinha antes do processo de adoecimento que o levou à UTI, e é a taxa de prevenção do declínio funcional, que nada mais é do que a taxa de pacientes que mantiveram ou melhoraram a condição funcional em relação ao seu status antes do adoecimento crítico. Eu acredito que todos os outros indicadores acabam influenciando ou positivamente ou negativamente a taxa de prevenção do declínio funcional, e eu acredito que esse seja o indicador mais importante dentro do serviço de fisioterapia em terapia intensiva. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele mais para frente, tá bom? Eu vou trazer aqui para vocês agora uma ilustração dentro do serviço que eu coordenei durante muitos anos, lá na Qualifis, em Brasília. A gente acabou mensurando esses resultados aí durante 12 anos de implantação, desde que a gente começou a medir indicadores de qualidade. A gente sabe que se você der um Google hoje aí, você não vai achar a publicação de indicadores de resultado de nenhuma equipe praticamente. Então, hoje, infelizmente, você não sabe, a gente não tem acesso aos indicadores de qualidade. Nós temos muito poucas publicações que falam sobre isso e as próprias instituições não divulgam os seus dados. Então, quando a gente divulgou esses resultados, a nossa ideia não era, era além da gente mostrar os nossos resultados que eram positivos,
era também estimular outras equipes, outros hospitais a fazerem o mesmo, porque essa soma de esforços, ela acaba gerando não uma competição, mas ela acaba gerando uma colaboração é, mútua em busca de definir os principais indicadores e, claro, a gente também buscar as principais estratégias para a melhoria desses indicadores, tá bom? Aqui só o perfil do valor desses indicadores, né? Então, eles eram indicadores muito bons, vocês podem identificar, né? Então, 89% de taxa de sucesso de ventilação não invasiva, ou seja, a cada 10 pacientes que realizavam VNI, 9 a gente conseguia evitar a, a intubação, do ponto de vista de taxa de reintubação menor que 48 horas, ou seja, é, apenas 5% dos nossos pacientes extubados voltavam para tubo nas primeiras 48 horas após intubação. O tempo para o primeiro ortostatismo, em média, dos nossos pacientes era de um dia, então o paciente não demorava, em média, mais do que um dia para ficar de pé. A taxa de deambulação na alta da UTI, ou seja, 96% dos nossos pacientes saem de alta deambulando da UTI, e a taxa de prevenção do declínio funcional, 94% dos nossos pacientes recebem alta da UTI com o quadro que ele tinha antes do processo de adoecimento que o levou à unidade de terapia intensiva. E esses resultados têm grande valor por conta do número, né, e do tamanho que a nossa equipe tinha, né? A gente chegou a ter mais de 300 fisioterapeutas nesses hospitais, então eram 5 hospitais parceiros, tínhamos 2 serviços de linha de cuidado, 3 serviços de oncologia, 3 clínicas próprias de fisioterapia e um serviço de fisioterapia domiciliar também, gerando aí mais de 330 mil atendimentos por ano, ou seja, um grande volume de atendimentos. E o mais legal de você medir o dado mês a mês é você acompanhar uma evolução histórica do seu time, da sua equipe, do seu serviço. Então, isso é algo que me deixa muito feliz, muito orgulhoso, entender que nós, quando a gente começa a medir determinado resultado, muitas vezes ele não está aquém do que eu falei muito de comparação, né, com outro serviço, mas melhor do que comparar com outro serviço é você se comparar com você mesmo. Então, entender que ao longo dos anos você pode ter altos e baixos, mas sempre numa tendência de melhoria. Então, a gente sabe que o mercado de saúde é dinâmico, o perfil de pacientes muda muito. Nós tivemos aí uma pandemia no meio desses 12 anos, né, que influenciou de alguma forma os resultados. E quando a gente vai falar de não invasiva aqui, né, então a gente percebe que em 2020, 2021 nós tivemos uma queda da nossa efetividade, mas mesmo assim mantendo um resultado, né, bem satisfatório, mas que isso também não atrapalhou o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento do ponto de vista de evolução. Da mesma forma, a gente consegue acompanhar aqui, ó, né, praticamente 12 anos de resultado, e do ponto de vista de reintubação, que girava em torno de 14%, nós experimentamos resultados piores aqui entre 2015 e 2016, são vários fatores que contribuíram, né, para esse resultado mais insatisfatório, que foram corrigidos ao longo do tempo e que ao final, né, desse período entregou um resultado excelente. Então, isso fala muito sobre a maturidade que uma equipe tem ao longo dos anos, isso fala muito sobre o aprendizado que nós tivemos ao longo das dificuldades, ou seja, dos desafios, e que ao final das contas a gente pode contar uma história que no final é uma história positiva, uma história de crescimento, de amadurecimento, uma história que com certeza contribui aí para a eficácia, contribui para o objetivo central das organizações, dos nossos contratantes, que, por exemplo, são os hospitais. A gente também consegue observar isso em relação ao tempo para o primeiro ortostatismo. A gente sabe que esses são indicadores que
não existiam na época que a gente começou a medir, a gente acabou inventando, até tinha um artigo ou outro que comentava, mas a gente não via ninguém medindo isso do ponto de vista de gestão da qualidade. E quando a gente começou a medir o tempo para o primeiro ortostatismo, ele batia lá em 2,7 dias, né? E a gente achava isso excelente, achava ótimo, mas à medida que a gente foi estudando os nossos pacientes, a gente foi, como eu falei, a gente foi voltando o nosso olhar para aquele gap, aquilo que a gente poderia melhorar, aquele espaço entre a linha da água e a borda do copo, a gente foi identificando oportunidades de melhoria, definindo planos de ação, chamando a equipe para essa melhoria e é também notável essa curva de tendência de melhoria dos resultados ao longo dos anos. Assim, a gente também experimentou com a taxa de deambulação na alta. A gente entende que quanto mais rápido a gente coloca o paciente de pé, quanto mais rápido a gente tira ele do leito, maior a probabilidade desse paciente receber a alta da UTI deambulando. E da mesma forma, quanto mais rápido a gente, e de maneira mais segura, a gente mobiliza esse paciente, é muito provável que a gente vai reduzir muito o declínio funcional desses pacientes no momento da alta da UTI. Então, esses são alguns resultados que a gente trouxe. Eu vou abrir para a gente. O tempo, né, não é muito longo para a gente poder trazer é, todos os conceitos, né, como medir cada um desses indicadores, mas eu vou abrir aqui para perguntas e também sugestões, comentários que vocês queiram fazer a respeito dos indicadores e da gestão da qualidade, tá bom? Então, deixo essa frase com vocês, né? A sua influência começa quando a sua vontade de liderar se traduz em ações que inspiram, né? Então, nós, enquanto gestores, enquanto liderança, nós temos uma responsabilidade muito grande de influenciar pessoas, influenciar ambientes. Então, não apenas a nossa equipe, mas as equipes multiprofissionais que trabalham, que têm interface com a fisioterapia. Eu tenho um grande líder que me ensinou que a gente não deve ser termômetro, né? A gente deve ser termostato. Então, quando a gente chegar em determinado hospital, em determinado serviço, em determinado ambiente, a gente não vai ser modulado pelo ambiente. E, na verdade, a gente vai modular o ambiente. Então, a gente tem o poder, enquanto fisioterapia, enquanto líder de uma equipe de fisioterapia, a gente deve ter o poder e usar a nossa influência para modular o ambiente. Então, a gente vai gerar uma mudança de cultura por onde passar. E a gestão da qualidade, eu posso afirmar que é uma das principais ferramentas que a gente pode utilizar para que nós possamos mudar a cultura de um serviço, a cultura de um hospital. Tá? Só deixando aqui é uma rede social que eu tenho dos indicadores de fisioterapia, lá vocês vão encontrar alguns conceitos, vão encontrar alguns materiais relacionados à gestão da qualidade, tá bom? Além disso, nós podemos, é um espaço também que vai ficar aberto aí para a gente poder bater papo, trocar uma ideia, discutir determinados assuntos também. E mais uma vez eu agradeço a oportunidade, agradeço a atenção de vocês para essa aula e fico à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham. Tá bem? Acho que a Tatiane está aí, monitorando. Acho que o tempo foi ok, né? E a Cíntia também estava ali, ó, acompanhando. Que bom, que alegria. Estou à disposição, pessoal. Alguém? A Mandinha está ali. Mandinha. Fala, Zé. Que bom, Saudades. que bom te ver. Que saudade de Brasília, Tá viu? aqui, ó. Atrás. É. Como é que você tá? Tá bem? Trabalhando bastante nos indicadores e na gestão de qualidade. Que Liderança bom, agora, Zé. que bom. Seguimos. Uma transição, né?
transição, fases, carreira. Muito bem, parabéns. Vai ser um sucesso, tenho certeza. Tenho a alegria de te acompanhar aí. Para mim é uma alegria te acompanhar, ver seu crescimento e fiquei muito feliz aí com a sua atuação aí durante o CIFI, da sua clínica, da sua empresa e tenho certeza que vai só crescer. Parabéns. Obrigada, meu mentor. Valeu, minha amiga. Deixa eu ver, a Glaucia tinha feito uma pergunta, né? A respeito da. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Vou passando aqui, tá, pessoal? As perguntas que foram feitas no chat. Deixa eu tentar. Aqui, peguei a da Glaucia aqui. Dentro da emergência, como aprimorar e incluir indicadores de desfecho? Não sei se ela está na sala ainda, tá? Não estou vendo, mas tudo bem. Do ponto de vista de unidade de emergência, a gente sabe que a gente tem vários perfis de unidade de emergência. Eu já trabalhei em hospitais privados e em hospitais públicos. Na maioria dos hospitais privados que eu trabalhei, muitas vezes, na grandíssima maioria das vezes, o paciente fica muito tempo, muito pouco tempo dentro da emergência. Então, como eram a maioria dos hospitais privados, exceto período de pandemia, nós tínhamos vagas disponíveis dentro do hospital, então o paciente acaba chegando num quadro de insuficiência respiratória, por exemplo, ele é estabilizado ali na unidade de emergência e rapidamente ele é encaminhado para a UTI. Então, medir a intervenção, a eficácia da intervenção fisioterapêutica dentro da emergência em hospitais privados que não tem tanto problema em relação à vaga de UTI, a gente acaba não tendo tanta oportunidade. Mas se você está me falando de um hospital, por exemplo, que tem ou restrição de leitos de UTI, ou que o paciente permanece mais tempo dentro do pronto-socorro, esperando, por exemplo, uma, um encaminhamento para um outro hospital de referência, e a gente tem a presença do fisioterapeuta dentro da unidade de emergência, a gente pode medir indicadores como a taxa de sucesso de ventilação não invasiva, se é um paciente que tem a oportunidade de realizar o desmame, mesmo dentro da unidade de emergência, a gente também pode monitorar esses resultados relacionados à efetividade do processo de desmame, assim como, a depender da sua unidade, você também pode mensurar indicadores relacionados à funcionalidade. É muito importante que a escolha desses indicadores esteja alinhada com o perfil de pacientes que você recebe. Então, se você fala de uma UTI, desculpa, de uma emergência, de trauma, muito provável você vai ter um universo de indicadores mais voltados para assistência ventilatória, ou mais voltados ali para a parte de ventilação. Então você já não vai poder, provavelmente você não vai acompanhar toda a jornada desse paciente de recuperação, de reabilitação. Isso vai acabar sendo acompanhado em outros setores, ou na UTI, ou na unidade de internação, por exemplo. Bom, é, deixa eu ver ali. Erasmo. A Cíntia fez, muito importante ter histórico comparativo ao longo do tempo, quanto às ações da fisioterapia nos mais diversos aspectos. Isso é realmente importante você mensurar e comunicar esses dados. Você já imaginou você compartilhar os dados da assistência com a sua equipe? Porque a sua equipe, né, o seu time, o time assistencial, ele é o grande responsável por aquele resultado. Então, a comunicação desses dados, a comunicação dessa informação, ela é fundamental. Então, isso gera na equipe um pertencimento, né? Então, aquele dado, aquele resultado, seja ele positivo ou negativo, ele precisa ser comunicado para a equipe e aquilo ali vai gerar um pertencimento, um senso de responsabilidade,
frente àqueles resultados. Então, você demonstrar e mostrar para as equipes é sempre muito importante. Você, Amanda Salerno, fez a pergunta aqui. Você tem algumas dicas para se realizar uma excelente análise crítica de indicadores? Pô, muito, muito legal sua pergunta, Amanda. A análise crítica ela é a chave da melhoria contínua. Então, eu falei para vocês que a gente precisa celebrar muitos resultados positivos. Perfeitos, temos que fazer isso, temos que compartilhar com a nossa equipe, mas a melhoria contínua ela vai estar muito alinhada com a análise crítica que você vai fazer frente àqueles resultados que não foram satisfatórios. Então, se eu tenho lá uma, um grupo de pacientes que, que apresentou piora funcional durante o seu período de internação na UTI, o que que eu preciso fazer? Eu preciso identificar todos aqueles pacientes. Então, se eu tive lá 20% dos meus pacientes da minha amostra, teve piora funcional durante a internação na UTI. Eu preciso relacionar todos esses pacientes, saber o nome, o tempo de internação que ele teve, quais que foram as intervenções fisioterapêuticas realizadas, se os protocolos é, estabelecidos dentro da instituição foram aplicados para aquele paciente, se houve alguma omissão ou falha da equipe, qual que foi o motivo para isso? Se era de ordem clínica, se era de ordem é, de falha de registro, se era falha em alguma etapa no processo. Então, quando a gente começa a estabelecer uma análise mais profunda, e para isso a gente pode usar ferramentas da qualidade, como os 5 porquês, 5W2H, Ishikawa, diagrama de Pareto, ou seja, diversas ferramentas da qualidade que vão fazer com que a gente descubra a causa raiz daquele problema. E uma vez que a gente descobre essa causa, a gente consegue estabelecer um plano de ação, um plano de melhoria, envolvendo toda a equipe que participou daquele processo e que vai realizar a operacionalização daquele plano de ação, e você continua monitorando para saber se aquele resultado foi, é, se aquele problema, né, na verdade, foi resolvido ou não. Então, a análise crítica ela tem esse papel, é muito importante e realmente é o motor da melhoria contínua. A Sarita perguntou aqui, gostaria de saber se no caso da taxa de sucesso de VNI para evitar intubações, se tem alguma medida em relação a, em caso de falha, medir as possíveis causas. Sim, da mesma forma que eu falei em relação a, acabei de falar, do declínio funcional, a gente também vai estudar todos os casos que falharam VNI, ou seja, que foi aplicado VNI, e o paciente não teve boa resposta, precisou de uma intubação, e a gente vai identificar quais fatores estavam relacionados àquela falha, tá bom? Então, muitas vezes houve demora no início da VNI, ou o tempo de ventilação não invasiva por aplicação foi inadequado. Então, eu vejo aí muita gente, 40 minutos de VNI, 40 minutos de VNI. Fez 40 minutos, retira. Fez 1 hora, retira. Sendo que o paciente vinha bem, ele poderia estender, utilizar 2 horas de ventilação não invasiva. Ou uma falha na interface, então a gente está usando ou um modo ventilatório de maneira inadequada, ou a interface é inadequada para aquele paciente. Ou até mesmo a indicação, ela não é adequada. Então, a VNI, a gente sabe que a indicação é importante, tanto a indicação para iniciar a VNI é importante, mas também a gente precisa estar atento aos critérios de falha. Então, é muito melhor você identificar uma falha de maneira mais precoce
do que você protelar a VNI, porque a gente sabe também do impacto negativo do atraso na intubação. Eu me lembro que em 2009 eu levei um trabalho para um congresso europeu e nesse congresso a gente apresentou o resultado da ventilação não invasiva relacionada a pacientes com insuficiência respiratória hipoxêmica. E nesse momento, quem estava era o Pelosi e o Máximo Antonelli, que estava avaliando esse trabalho, e eles parabenizaram por nós estarmos levando um trabalho sobre VNI em pacientes com insuficiência respiratória hipoxêmica. Nós tínhamos uma taxa de sucesso na época, se não me engano, era de 65%, e os trabalhos mostravam uma taxa de efetividade de 55%, 60%. Ele parabenizou o nosso resultado, mas ele fez uma pergunta que mudou todo o jogo para a gente, mudou toda a nossa intervenção enquanto gestores. Eu me lembro que ele perguntou: parabéns, José, você está fazendo VNI em pacientes com ciência respiratória hipoxêmica lá na América do Sul, maravilha, parabéns, não é todo mundo que faz. Na época a gente tinha os critérios de VNI, era muito voltado para insuficiência respiratória hipercápnica, para edema agudo de pulmão, né? Mas não para paciente, por exemplo, com pneumonia, não era utilizado, a gente não tinha muito isso. E o nosso resultado era positivo, mas ele me fez uma pergunta que me ajudou bastante depois no meu processo de gestão e liderança. Ele me perguntou: parabéns pelo seu 65% de sucesso, mas você sabe me dizer o que aconteceu com os 35% que falharam? E eu tinha essa resposta, eu busquei ali, não estava na apresentação, mas eu busquei essa resposta. E quando eu disse para ele, ele perguntou qual foi a taxa de mortalidade desses pacientes que falharam. Então, dos 35% dos pacientes que falharam a VNI naquela minha amostra, 77% tinham ido a óbito. Então, muito mais importante do que entregar um resultado positivo, você precisa investigar o que aconteceu com aquela parcela de pacientes que você falhou, que nós falhamos. No nosso caso, a taxa de mortalidade era altíssima. Quando nós fomos estudar mais profundamente, a gente identificou que os pacientes eles já tinham algum sinal de falha da VNI, ou seja, eles já não estavam mais tolerando a VNI e por motivos, diversos motivos, não vale dizer aqui, né, tanto do ponto de vista de fisioterapia, mas também da equipe médica, aquilo ali estava protelando a intubação do paciente e isso causando o óbito desses pacientes que estavam nessa amostra. Nós trouxemos esse resultado, essa discussão para Brasília, reunimos com a nossa equipe médica, com a nossa equipe de fisioterapia, e a gente estabeleceu uma mudança no protocolo, estabelecendo critérios mais rígidos, estabelecendo um checklist, e isso contribuiu muito para a melhoria dos nossos resultados, não apenas no sucesso, mas também um desfecho mais favorável naqueles pacientes que falhavam a VNI e que a gente identificava de maneira mais assertiva os seus critérios de falha, tá bom? Então, a resposta é essa, tá bom, Sarita? É importante, sim, identificar as principais causas de falha também nos pacientes de ventilação não invasiva. Que escala você usa para medir a taxa de declínio funcional? A Edila perguntou. Edila, boa pergunta também. Que eu utilizo para o declínio funcional? Então, o declínio funcional, ele é medido da seguinte forma. Eu estabeleço uma... Deixa eu ver se eu tenho um slide aqui para eu te mostrar. Só um segundo, eu vou abrir um slide aqui e vou utilizar para essa explicação. Um segundinho, gente. Compartilhar a tela. Alguém pode me dizer aí se estão enxergando a tela? Tudo bem?
Sim. Sim? Obrigado. Então, a taxa de prevenção do declínio funcional ela é medida da seguinte forma: como eu falei, a gente tem a pré-admissão, a admissão na UTI e a alta da UTI. A gente compara o valor. Deixa eu ir para a fórmula aqui. Aqui, ó. É um. Ó, perdão, aqui mesmo. A gente compara, Senhor. A gente compara, né? A gente pega a reconciliação funcional, e nesse momento da reconciliação funcional, a gente aplica uma escala de funcionalidade, por exemplo. Ela pode ser a FSS, ela pode ser a IMS, ela pode ser a escala John Hopkins, e você aplica ela no momento da reconciliação funcional, entendendo qual que era o status funcional do paciente antes do processo de adoecimento que o levou à unidade de terapia intensiva. E a gente avalia essa mesma escala no momento da alta da UTI. Então, a gente vai saber se esse resultado na alta da UTI era maior, menor ou mesmo que ele tinha pré-admissão. Com isso, a gente vai saber se ele piorou ou teve declínio, se ele manteve ou se ele teve melhora. E a gente busca sempre isso aqui, né? A prevenção do declínio funcional. E o resultado, ele vai ser calculado da seguinte forma, a memória de cálculo, né? Da taxa de prevenção do declínio. É o número de pacientes que mantiveram ou melhoraram o status funcional, dividido pelo número de pacientes que receberam a alta da UTI, tá bom? Então, você me perguntou sobre qual escala. As escalas podem ser qualquer uma. Você pode usar Bartel, você pode utilizar a escala FIM, você pode utilizar a FSS, a IMS, pode utilizar o PERM Score. Então, você define a escala, treina a sua equipe, né? Então, é importante que as escalas, quando a gente escolhe, ela precisa ser uma escala fácil de ser aplicada, ela não pode ter tanta variação entre os avaliadores, né? Ela não pode ter tanta diferença ali entre os avaliadores. Então, eu acredito que hoje o IMS e a escala John Hopkins, para mim, são as escalas principais para esse tipo de mensuração, tá bom? Não sei se era isso mesmo que você queria saber, Edila, mas eu estou à disposição caso você tenha outra pergunta. A Andréa Gomes me perguntou que sobre indicadores de neonatal. Neonatal, realmente, a gente tem alguns indicadores, tanto para neonatal quanto pediatria, tanto a taxa de ventilação não invasiva, quanto a taxa de reintubação menor que 48 horas podem ser utilizadas, taxa de mensuração de eventos adversos durante a mobilização também podem ser realizadas, tá bom? Para pediatria, a gente também pode usar o declínio funcional baseado no desenvolvimento neurofuncional da criança. Também você pode mensurar de acordo com o que era o desenvolvimento esperado para aquela idade. Então, você vai verificar se ele está adequado ou não ao desenvolvimento neurofuncional da criança para aquela idade do paciente. Então, a gente pode utilizar. Além de outros indicadores relacionados à humanização, que eu gosto muito de usar também dentro da neonatal. Então, se você tem o projeto Canguru, e que normalmente é gerenciado pelo fisioterapeuta, você pode verificar ali a efetividade, não, a adesão ao canguru, ao hammock, à hidroterapia, por exemplo. Então, são ações que são realizadas dentro da UTI neonatal e pediátrica que podem ser mensuradas do ponto de vista de adesão. Então, se eu tenho um protocolo de redinha, por exemplo, no hammock, em que eu defino os critérios de indicação, que tem o objetivo, por exemplo, de reduzir irritabilidade, né? Que muito provavelmente essa irritabilidade pode estar trazendo outros desfechos inadequados, como extubação não planejada, como pneumotórax durante a VNI, como lesão de pele.
Então, quando a gente começa a mensurar a adesão de determinado protocolo e correlacionar a adesão desse protocolo com o desfecho de um evento adverso que a gente quer evitar, ele também pode ser um indicador interessante para neonatal. A Sarita ali quis dizer intubações, tá joia, eu tinha compreendido. A Sheila, boa noite. Como atribuir valor financiamento à qualidade do atendimento? Valor financeiro à qualidade do atendimento. Esse é um desafio, Sheila. Sheila Abdala perguntou. E ela também perguntou aqui, você falou em dimensionamento de profissionais. Como era a sua realidade? Fisioterapeuta, atendimentos em 12 horas? Tá bom. Dura realidade do serviço público e falta de dimensionamento de equipamentos. Em relação ao financeiro, a atribuir valor financeiro, a gente pode fazer correlações. Então, se eu tenho uma maior efetividade da fisioterapia, se eu tenho menor reintubação, se eu tenho uma maior efetividade da ventilação não invasiva, se eu tenho maior taxa de deambulação, se eu tenho menor perda de piora funcional, e você pode comparar esses resultados com resultados antes do protocolo. Então, eu tenho dentro do meu serviço, antes da aplicação, em 2014, quando a gente aplicou o nosso protocolo de mobilização, a gente experimentou, após essa aplicação, uma redução do tempo de internação dos pacientes. É claro que não dá para a gente dizer que apenas por conta da fisioterapia, é claro que existiram outras melhorias dentro do hospital, mas a gente pode fazer uma correlação de que essa redução do tempo de internação, essa redução da taxa de mortalidade, ela sofreu impacto da intervenção positiva da fisioterapia baseado em protocolo de imobilização precoce. Aí, em relação ao dimensionamento de profissionais, as unidades que eu trabalhava, ela tinha fisioterapia 24 horas. Nós começamos a fisioterapia 24 horas nas UTIs em 2004, dia 1º de julho de 2004, não tinha RDC ainda, mas nós já entendíamos que a presença do fisioterapeuta dentro das unidades de terapia intensiva, ela poderia ser favorável, né? Nessa época a gente não recebia para isso, as operadoras não pagavam, mas a gente teve uma decisão que foi importante e que mudou o jogo da fisioterapia, não apenas no nosso serviço, no nosso hospital, mas na nossa cidade. Em Brasília, quando a gente definiu por isso, foi uma atitude que a nossa equipe definiu, independente de receber ou não, nós íamos começar a trabalhar à noite. E isso gerou uma mudança dentro da nossa cidade. Hoje, todos os hospitais de Brasília têm fisioterapia 24 horas. Isso começou no dia 1º de julho de 2004, lá dentro de um dos hospitais que a gente trabalhava. Independente de ter legislação ou não. Não tinha, e mesmo assim a gente conseguiu aplicar. Serviço público realmente muito difícil, né? Muito mais complexo. Para você atingir isso, até porque a gestão dentro do serviço público ela é um pouco mais desafiadora, tanto pelo perfil de profissionais. Então, eu vou falar sobre Brasília, né? A gente tinha mais de 1.000 fisioterapeutas, a gente tem mais de 1.000 fisioterapeutas dentro do serviço público em Brasília, mas uma boa parte dos fisioterapeutas que passaram no concurso e foram direcionados para a UTI não tinham formação de terapia intensiva, eram de outras áreas. Muitos acabaram se aperfeiçoando e hoje desempenham um bom trabalho, mas muitos outros não tinham tanta essa expertise. Além disso, a gestão também precisa ter um interesse de mensurar resultados, precisa ter um interesse de buscar melhoria contínua. E e também o perfil de pacientes do serviço público, ele é um perfil um pouco mais crítico. Então, a gente precisa entender quais são os principais indicadores para cada perfil de hospital. Tá bom? Alguém mais tem uma pergunta? Eu queria agradecer aí os colegas que participaram, que fizeram perguntas, tá bom? Que
disponibilizaram esse tempo aí para poder aprender, conhecer um pouquinho mais, né, sobre uma área que nem sempre é tão discutida, que é a gestão da qualidade, né, essa parte de gestão. É, eu posso dizer que a gestão da qualidade mudou a minha carreira, tá? Hoje eu moro nos Estados Unidos, estou terminando a validação do meu diploma aqui, pretendo empreender aqui na América. É, a minha formação e a minha atuação como fisioterapeuta me rendeu um green card, por exemplo, e abriu portas para um sonho que eu tinha de morar em outro país. E eu posso dizer que quem me deu isso foi a fisioterapia, tá bem? E toda a experiência que eu tive enquanto gestor, e eu só cresci enquanto fisioterapeuta em diversas situações, em diversos cenários, depois que eu entendi que a gestão da qualidade era a principal ferramenta. Eu tive essa oportunidade de crescer, tanto no serviço público quanto no privado, e de alguma forma, construir uma história bonita, uma história que eu tenho orgulho dentro da fisioterapia, e hoje eu tenho como um propósito falar sobre esse assunto. Então, dentro da minha página, na internet, no Instagram, das mentorias que eu faço, da oportunidade que eu estou tendo de fazer mentoria com os colegas de vários lugares do Brasil. Hoje eu tenho mais, né? Já passaram por mim mais de 30 mentorados, e eu tenho muita alegria em dizer que para cada um deles a gente pôde contribuir de alguma forma, em algum aspecto, para o crescimento profissional, enquanto fisioterapeuta, enquanto gestor, enquanto liderança, tá bom? E eu estou à disposição ali nas minhas redes sociais, quem quiser entrar em contato, tirar alguma dúvida, é, me acompanhe por lá, eu vou ficar muito feliz de receber vocês. Tá, joia? Mais uma vez agradecer a Cíntia, ela não está aqui, né? A Cíntia não está, mas é uma grande colega, uma grande amiga, e eu tenho muita alegria, muito honrado em estar participando junto com ela nesse processo, nesse projeto novo, tá? Tatiane também agradecer pela atenção. Opa, tá bem? Tem mais alguém? Não, sou eu, professor. Queria agradecer em nome da Sertro, né? A aula de hoje foi muito boa, maravilhosa. Estamos muito felizes em vocês estarem compondo aí a nossa pós-graduação em gestão. Então, convido a todos a conhecer, né, um pouco mais sobre essa área e ficamos muito felizes pela aula de hoje e daqui a alguns dias, certamente, com as aulas da pós. Maravilha. Maravilha, estão todos convidados aí, tenho certeza que vai agregar muito essa pós-graduação para a formação e para a carreira de vocês. Obrigado, professor. Boa noite. Eu não sei aí se é noite já. Boa Já noite a agora, todos. a de noite. Um abraço a Obrigado, todos e bom descanso. Até mais. obrigado, até mais. Tchau. Tchau, tchau, Mandinha. Bom te ver, minha amiga. Tchau, Sucesso. obrigada.